Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereadora, aqui pelo seu canal da BTV e também da NET. No programa de hoje, estamos aqui no plenário do Legislativo, né, onde nós usamos aqui de cenário para a gravação deste programa. Estamos recebendo aí o vereador Diogo Alves dos Santos, do Partido da República, o PR. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Marcão. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui no programa e a comunidade, obrigado mais uma vez por acompanhar os trabalhos da TV Legislativa. O vereador Diogo, é a segunda vez que nós temos a oportunidade de conversar aqui no programa, porque você assumiu o cargo que era do vereador Célio Dias, até então do vereador Célio Dias. Como está o seu trabalho aqui na Câmara? Já se ambientou com o Poder Legislativo? Como é que está? Já deu bastante tempo de me inteirar sobre tudo que acontece na casa, sobre o regimento da casa, de que forma que acontecem as sessões, a tramitação dos projetos. Sou vereador relator também da Comissão de Constituição e Justiça, toda terça-feira, que é uma das principais comissões da casa. Todo projeto tramita na Comissão de Constituição e Justiça, então já deu para se ambientar bastante, já deu para entrar no ritmo de trabalho. O vereador, o senhor assumiu o cargo deixado pelo vereador Célio Dias, né? Você acredita que ele poderá voltar ou não? Como é que está essa situação? Até para explicitar, né, como é que está essa situação aí ao público telespectador da TVL. O processo do vereador Célio ainda está no Tribunal Superior Eleitoral, né, para apreciação dos ministros. Então, enquanto ele ainda não transitar em julgado, a possibilidade sempre existe. Né? Uhum. Mas o senhor faz o seu trabalho, o seu papel aqui como parlamentar mesmo, né? Exato. Né? Eu não fico com esse pensamento. Se for para ficar até o final da legislatura, vou desempenhar com maior afinco que eu puder. Se porventura vier uma determinação judicial no outro sentido, no sentido de que o vereador Célio retome os trabalhos da nossa casa também, sem problema nenhum. Nós não vamos, decisão judicial não se discute, se cumpre. Né? Uhum. Vereador, vamos falar aí sobre o dia a dia do seu trabalho aqui no Legislativo, né? De que forma o senhor procura pautar o seu trabalho aqui na Câmara de Vereadores? As terças e quintas são os dias que nós temos sessões, então são dias bastante tarefados, até porque na terça-feira a gente tem a Comissão de Constituição e Justiça, toda terça-feira ela acontece ordinariamente, então nós temos sempre uma pauta que nós temos que analisar todos os projetos antes da comissão, do que versa aquele projeto, e é bastante interessante porque o vereador acaba tendo conhecimento, porque existem muitos projetos que temam diversos assuntos, sobre tudo, né? Sobre agricultura, sobre educação, sobre esporte, sobre lazer. Você acaba sendo um tudólogo, né? Uhum. Digamos assim, porque você tem que analisar e dar a sua opinião num primeiro momento sobre a constitucionalidade ou não, né? E depois, num segundo momento, sobre o mérito do projeto, que é quando ele vem ao plenário. Né? E também nos dias que segunda, quarta e sexta, geralmente, e aos finais de semana, né? Ou nós estamos fazendo atendimento aqui na Câmara, no gabinete, ou a gente está em loco na comunidade, acompanhando as reivindicações e trazendo para essa casa. O senhor procura estar sempre junto com a comunidade? Como é que é o seu trabalho junto com a comunidade? Vai em festa de igreja também? Vai em associação de moradores? Como é que é? Vou em festa de igreja, vou em churrasco, vou em feijoada, né? Sempre que eu sou convidado e que a gente pode encaixar na agenda, né? Eu procuro me fazer presente, porque é lá que a gente escuta as principais reivindicações, né? E é ali que a gente consegue desempenhar o nosso trabalho mais de fiscalização propriamente dita. Uhum. Vereador Diogo, um dos primeiros temas que o senhor abordou aqui na tribuna da casa foi justamente com relação a solicitar ao Executivo mais investimento na água aqui na cidade de Blumenau, né? Implantar mais redes de água, na cobrança aí de que estava faltando água, principalmente no verão foi muito difícil para as pessoas, principalmente as que moram em lugares mais altos da cidade de Blumenau. Como é que está essa situação? O senhor continua fiscalizando esses trabalhos? Frequentemente eu converso com o secretário Matias, assim como eu procuro estar conversando com todos os secretários do município para saber a real situação de cada secretaria, de cada órgão, para poder estar repassando à comunidade. Né? O que o secretário sempre tem me dito e tem feito é a questão da
das adutoras, que são muito antigas no município, então está sendo feito investimentos, né, principalmente ali naquela região da Rua Bahia. Vai iniciar em breve a questão da ETA 3, também vai passar por um aumento na capacidade dela. É claro que ainda não é o ideal, nós não vamos conseguir em 1, 2 anos solucionar todos os problemas que nós temos em Blumenau de falta de água no verão. Mas o que tem que acontecer é cada vez minimizar esses problemas para que chegue determinado momento que eles não existam mais. O que é necessário que seja feito, vereador? Investimento em adutoras, em captação, em reservatório, né, principalmente no verão tem que ter uma quantidade grande de reservatório, porque é quando diminui o nível dos rios e que dificulta a captação. Então o senhor acredita que através de investimentos se consegue então atender a todos? Com certeza, né? O problema maior do SAMAI sempre foi a questão do investimento e, né, nós não temos como cobrar que um secretário invista tudo que não foi feito nos últimos 10 anos. Mas também, por outro lado, nós não podemos, por essa falta de investimento, passar a mão na cabeça em qualquer falta de água que aconteça na cidade. O que nós temos que cobrar é que progressivamente seja resolvido esses problemas para até chegar num determinado ponto que não falte mais água. Certo, vereador, o senhor tem sido incisivo também na implantação de algumas faixas de segurança aqui na cidade de Blumenau, mas uma em questão na rua José Reuter, o senhor tem cobrado bastante do Executivo. O Executivo tem atendido os seus reclames, os reclames da comunidade? Então, isso depende muito de secretaria para secretaria. Nesse caso, que é uma solicitação que eu fiz, que já tramita há 4 meses no Executivo, que é a implantação de uma faixa de segurança na rua José Reuter, à Secretaria do Planejamento. Então, quer dizer, a secretaria nem mesmo deu uma resposta. Não é para o vereador, é para a comunidade, né? Porque o vereador ele faz o pedido que vem através da comunidade, né? Então, assim, me senti bastante desprestigiado com o tratamento que eu tive ali naquela secretaria, por isso que eu trouxe para a tribuna e fiz um compromisso que toda sessão, porque se um vereador não consegue implantar uma faixa de pedestre, né, olha, né, é bastante satisfatório essa questão, porque o pedido ele tem que ser atendido, ele tem que ser pelo menos respondido, né? Se vai um técnico no local, olha, vereador, em função de tal situação, constatou-se que aquele não é um local adequado para uma faixa de pedestre, nós vamos estar fazendo um planejamento para colocar essa faixa mais para frente, mais para trás, mais para o lado, tá? Ok, mas a resposta ela tem que... É isso que eu pauto a minha estada aqui na Câmara, para todas as solicitações que vêm da comunidade, ainda ao retorno, em fazer o retorno, independente se muitos pedidos que vêm para nós não conseguimos resolver muitas vezes porque a lei não permite ou porque existe uma outra situação, mas o retorno ele tem que acontecer, mesmo que seja um retorno negativo, mesmo que você dê um retorno daquilo que a comunidade não quer ouvir, mas ele tem que acontecer. E é isso que eu cobro do prefeito e de todo o seu secretariado. E toda vez que não houver esse retorno, eu vou estar trazendo para a tribuna e vou estar mostrando para a comunidade o porquê de determinada situação. Mesmo porque, vereador, a resposta não é para o parlamentar, a resposta é para a comunidade, não é mesmo? Exatamente, a resposta é para a comunidade e algumas vezes algumas pessoas acabam pensando assim, pô, o vereador não quis implantar uma faixa de pedestre, né? Porque muitas pessoas elas acabam misturando as competências do executivo com as competências do legislativo e então nós fazemos o pedido, né, para o executivo e o executivo atende ou não, né? Então a resposta ela tem que acontecer para o vereador ir lá dizer, ó, segundo, por qual motivo que aquela faixa não foi, né, dá uma satisfação, com certeza. Tá certo. Vereador, o senhor apresentou ao executivo aí um anteprojeto para que seja criado um adicional, né, para aqueles que dirigem o veículo de emergência da Guarda Municipal de Trânsito. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho este anteprojeto que o senhor encaminhou ao executivo. Hoje no município, os condutores de veículos de emergência do SAMU, eles recebem por lei um adicional de condução de veículos de emergência. Os motoristas da prefeitura, de igual forma, de veículos de passeio, de veículos de ambulância, também recebem um adicional de condução de veículos. Né? Os operadores, todos os operadores de máquina também recebem.
Então, na verdade, é um anteprojeto que apenas reconhece um direito que já é dos guardas, né? Em função deles também realizarem condução de veículos de emergência, terem feito cursos para isso, e em função de outras categorias do município já estarem percebendo esse adicional e os guardas não. Então, o Executivo se comprometeu a em breve atender essa solicitação que é de todos os guardas, já vem se prolongando aí há mais de um ano, mas acredito que em breve nós teremos boas notícias nesse sentido. Tá certo, vereador. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para que a gente fale um pouquinho sobre a greve dos servidores públicos municipais, porque além de parlamentar, você também é servidor público municipal. Eu quero abordar esse assunto no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Nós vamos ao breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje aqui no Fala Vereador com o parlamentar Diogo Alves dos Santos. É um minuto só, já voltamos. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os parlamentares aqui da cidade de Blumenau. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos conversando hoje com o vereador Diogo Alves dos Santos, do Partido da República. Vereador, falar um pouquinho aí sobre a Guarda Municipal. Existe aí uma discussão há muitos anos aqui na nossa cidade com relação à criação de uma guarda municipal. Você trabalha na Guarda Municipal de Trânsito, é servidor público de carreira. Gostaria de saber qual a sua posição com relação a essa possibilidade, aos estudos que já foram apresentados, aos projetos também que já foram apresentados e da possibilidade de a cidade de Blumenau ter essa Guarda Municipal. Bom, na verdade, desde o dia 15 de janeiro, quando eu entrei aqui na Câmara, até antes disso, eu já venho cobrando do prefeito, que foi um compromisso que ele assumiu na campanha, a criação da Guarda Municipal. Né? Sou completamente favorável, acredito que ela tem que ser feita, defendo essa bandeira, defendo na tribuna, defendo nos veículos de comunicação. A questão é que uma guarda é cara, uma guarda, né? A mão de obra humana, isso é a mão de obra mais cara que existe, tanto para o poder público quanto para o poder privado. Então, né, você tem um agente na rua, esse agente armado, não adianta colocar um agente armado na rua sem remunerá-lo, né, de tal forma que seja o ideal. Também não adianta você contratar uma pessoa que não esteja despreparada. Então, eu sou favorável a uma guarda municipal, desde que tenha o treinamento adequado, o acompanhamento adequado e a remuneração adequada. E para isso envolve folha de pagamento, envolve estrutura física, envolve uma série de fatores que torna o custo de uma guarda bastante oneroso para o município. E é aí que o prefeito vai ter que rever suas contas aí para esse ano, próximo ano, e tentar de alguma forma, né, que esse valor se encaixe nas contas do município. Vereador, algumas pessoas defendem a utilização da própria Guarda de Trânsito para fazer também esse trabalho de guarda municipal. Qual é o seu posicionamento? Eu acredito que são competências distintas, né? Eu acredito que são competências bastante distintas, apesar de parecer num primeiro momento que é semelhante, mas acho que o ideal mesmo seria, de repente, você ter dentro da Secretaria de Defesa do Cidadão duas diretorias, uma diretoria de trânsito, uma diretoria de guarda patrimonial. Então, na verdade, não precisam ser dois órgãos, duas estruturas com dois secretários. Pode ser um órgão só, mas que as competências continuem da forma como é hoje. É claro, a partir do momento que se abre um concurso para a guarda municipal, muitos guardas de trânsito, até pelo gosto e por já trabalhar numa área semelhante, vão acabar prestando concurso e com possibilidade de serem aprovados e migrar. Então, quer dizer, você pode criar uma guarda municipal e aqueles agentes que forem aprovados migrarem para
para a nova carreira e, num determinado momento, né, que aqueles mais velhos vão se aposentando e os mais novos vão migrando, vai chegar um determinado momento que você vai ter uma guarda só. E a que se deve a esse não investimento do Estado nos últimos 20 anos em segurança pública? É bastante complicado, né? Porque todos os municípios eles querem cada vez mais segurança pública e o Estado vai na contramão. Hoje o Estado tem uma dificuldade muito grande, principalmente o policial militar, que é quem faz o policiamento ostensivo, que é isso que a gente precisa nas ruas, né? O Estado tem uma dificuldade muito grande inclusive para ter policiais. O Estado abre concurso, né, pede curso superior, pede que o candidato tenha menos de 35 anos, que seja aprovado num teste de aptidão física, para receber um soldo de menos de R$3.000, né, muitas pessoas que têm curso superior preferem receber uma remuneração um pouco menor e não correr os riscos que a profissão de um policial militar tem. Então, quer dizer, o grande problema do Estado, novamente, nós estamos batendo nessa questão da remuneração. Não adianta nós termos... É interessante que se tenha muitas exigências para ser um policial militar? Claro que é isso que nós queremos, que os nossos policiais estejam preparados, estejam bastante preparados, mas, ao mesmo tempo, não adianta você exigir uma série de requisitos e não ter a contrapartida que é a remuneração. E é o natural do mercado de trabalho. Quanto mais preparada uma pessoa for para aquela vaga, maior vai ser a remuneração. Vereador, vamos mudar de assunto um pouquinho. Vamos falar da greve dos servidores públicos municipais. Como servidor público, como o senhor acompanhou e acompanha essa mobilização por parte dos servidores municipais? Sim, eu acredito que o que aconteceu nesse ano está mais político do que propriamente dito reivindicatório, né? Nesse ponto eu defendo o prefeito Napoleão Bernardes, sou servidor de carreira e não tenho problema nenhum em fazer essa defesa, porque o que o prefeito quer é dar aquele aumento para as categorias que menos ganham, né? Você vê hoje as pessoas que trabalham nos postos de saúde, que vão de casa em casa, né, recebe menos de R$800, um vigia de um cemitério, um vigia noturno da prefeitura que fica exposto a uma série de fatores, recebe menos de R$800, um auxiliar administrativo da prefeitura recebe R$950. Então o que o prefeito quer é dar um aumento para as classes, rever todas essas categorias que menos ganham. Até porque quando nós falamos, houve perdas de 30%, mas para quem? Todo mundo perdeu 30%? Não. Né? Por exemplo, os médicos tiveram reajuste no governo João Paulo Carnobim, os procuradores do município tiveram reajuste, os fiscais de vigilância sanitária, de obras e posturas, eles começaram a receber a produtividade, que praticamente dobrou o salário deles. Os próprios funcionários da área da saúde, todos eles, né, tiveram reajuste no governo João Paulo Carnobim. Um auxiliar administrativo que trabalha na saúde, ele recebe R$300 a mais que o mesmo auxiliar administrativo que trabalha em outras secretarias. Então, quer dizer, existe perda de 30%? Claro que existe, mas não é para todo mundo. Existem muitas classes que já foram requadradas, já foi revisto, e o que o prefeito quer é dar essas classes que não foram contempladas pelo governo João Paulo, e são essas classes que hoje têm a maior defasagem, dar o reajuste para essas classes. Eu acho extremamente importante que ele faça isso e normal, né, que você acabe com essa desigualdade social, e todos nós no Brasil sempre lutamos pela distribuição de renda, sempre reclamamos da má distribuição de renda, e é isso que está querendo ser feito, e o sindicato não tem aprovado essa forma com que o prefeito pensa. Então, o senhor é contra essa mobilização? Da forma que está sendo feita, sou plenamente a favor. Acho que deveria, sim, ser dado um prazo para o prefeito apresentar concretamente, olha, prefeito, até mês tal, até tanto, ou nós temos posições concretas sobre determinados assuntos, e principalmente nessa questão da reposição salarial daqueles que menos ganham. Isso tem que ser uma bandeira do sindicato, isso tem que ser uma bandeira de todos os servidores e de toda a comunidade, né? E você pega historicamente todas as vezes que os servidores
fizeram paralisações grandes e que foram para o embate mesmo, os servidores sempre saíram perdendo, né? Prova disso é quando foi na época do governo Décio Lima, que ele foi viajar para a Rússia, o Inácio Mafra assumiu, pegou as contas do município, refez todas elas, chegou com um percentual, apresentou para os servidores para ser aprovado. Naquele mesmo dia ele se comprometeu a mandar para a Câmara, os servidores não aceitaram aquele percentual. Quando o então prefeito Décio Lima retornou a Blumenau, os servidores não ganharam nem o que queriam e nem o que o Inácio tinha oferecido. Então, quer dizer, se há um pensamento do Executivo de que deve ser revisto aquelas pessoas que menos ganham, aquelas pessoas que não foram contempladas no governo João Paulo, aquelas pessoas que realmente têm déficit salarial, eu acho que tem que ser analisado com bastante carinho. Agora, o que a gente não pode é aplaudir uma greve de um ACT que começou as suas atividades no município há 2 meses atrás e está falando em perda de 30%. Como? Há 2 meses atrás que ele ingressou no município como professor do município. Então, ele não tem que reivindicar perdas salariais. Ele está percebendo o piso, inclusive que o piso que é pago no município é acima do piso nacional do magistério. Certo. Vereador, vamos mudar um pouquinho de assunto para falar um pouquinho dos cartórios. O senhor tem reivindicado, utilizado muito a tribuna aqui para falar sobre mais cartórios para Blumenau. Como é que está essa situação? Bom, na verdade, essa é uma bandeira que tanto eu quanto o vereador Zeca Bombeiro está levantando, que 4 cartórios em Blumenau para uma população de 329 mil é desproporcional comparado a Gaspar, comparado a Pomerode, comparado a Indaial. Na verdade, os nossos bairros em Blumenau são municípios, né? O Grande Garcia é um município, a Fortaleza é um município, o bairro da Velha é um município, né? Tem população suficiente que muitos outros municípios do nosso estado. E você, hoje, dos 4 cartórios que nós temos, 3 ficam na região central. E justamente no momento em que todos nós discutimos a questão de mobilidade urbana, de trânsito caótico e todas essas questões, então não tem sentido o porquê você não ter um cartório na Grande Velha, um cartório no Grande Garcia, um cartório na região da Fortaleza e um outro na região do Badenford, né? Daí nós temos um que contempla ali a região das Itopavas e ali já está contemplado. Então, Blumenau teria que ter, no mínimo, mais 3 cartórios para atender essas demandas, para ficar mais fácil o atendimento para a comunidade e para ajudar não todo na questão de mobilidade urbana. Essa é uma bandeira que o senhor está defendendo. Exatamente. Tá certo. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Infelizmente, não temos mais tempo. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também. Obrigado, Marcão, e obrigado a todos pela oportunidade. Diogo Alves dos Santos foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.